Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito desse vídeo aqui que foi publicado no perfil do Choquei no Twitter. Esse vídeo traz aqui o que seria um flash de luz sendo visto no meio das nuvens no céu de Miami Beach, na Flórida. Então aqui você pode ver esse flash de luz se mexendo como se tivesse mesmo alguém com uma lanterna no céu. A impressão que você tem quando você vê um negócio desse é justamente essa, de que tem alguém balançando uma lanterna lá em cima e, portanto, o flash de luz tem essa aparência aqui. No vídeo de hoje a gente vai explicar esse fenômeno que muita gente aqui comenta, ou de brincadeira, ou de verdade, dizendo que é ET. Algumas pessoas aqui estão claramente brincando, mas outras estão sendo mais sérias. E eu não sei se eu vou encontrar de novo o comentário, mas está aqui, algumas pessoas associam isso já com um sinal dos tempos, de que nós estaríamos vendo sinais no céu. Então no vídeo de hoje a gente vai abordar esse assunto. Já para a gente começar, esse fenômeno é chamado de crown flash, ou flash de coroa. A Wikipedia tem uma página dela, a Wikipedia cita o livro dos recordes e afirma que a primeira observação desse fenômeno se deu em 1885, publicado na Monthly Weather Review. Ela inclusive cita como fonte um artigo chamado Electrical Phenomena, que você pode acessar. Vai ter que fazer algumas coisinhas para acessar, porque se você clicar simplesmente aqui você vai se deparar com um erro 400, mas você encontra o artigo. E a questão é que, apesar da informação estar passada tanto na Wikipedia quanto no livro dos recordes, não tem nenhuma menção do crown flash nesse artigo aqui. Nem do crown flash, nem de uma descrição do fenômeno. Tem auroras, esse fenômeno é descrito como algo parecido com uma aurora, mas nenhuma das auroras aqui é mencionada como sendo anormal, e todas elas acontecem em latitudes onde você observa a aurora. Então a aurora boreal você observa no norte. Você observa onde? Na Dakota do Norte, em Wisconsin, estados assim. Você não vai observar uma aurora na Flórida. Não tem nenhuma aurora em latitude errada aqui. Aí depois ele menciona tempestades, depois ele menciona halo solar e halo lunar. É parecido, mas não é a mesma coisa. E depois ele menciona uma miragem, que basicamente você via a cidade no céu. Então, essa informação de que o fenômeno foi descrito pela primeira vez em 1985 não parece proceder. Mas as referências mais antigas ao fenômeno são relativamente antigas, tem quase 70 anos aí. Elas se encontram, mais de 70 anos na verdade, na revista Weather, e elas são intituladas como Luzes Pouco Usuais. É um artigo de 1950 que traz na forma aqui de 3 menções que você pode encontrar, todas em páginas diferentes da mesma revista. Infelizmente você não consegue mais ler essas menções, você apenas tem acesso ao fato de que elas existiram. E esse fenômeno foi descrito com maior precisão e estudado propriamente em 1971 na revista Nature. Lá sim, ele foi chamado então de crown flash. O artigo descreve um brilho que é visto no topo da nuvem que parece uma aurora boreal. Desde então, especialmente com a popularidade das câmeras nos celulares, inúmeras outras ocorrências do fenômeno foram registradas. Esse é um fenômeno, apesar de não ser tão comum, é um fenômeno bem documentado na internet e tem várias ocorrências. Essa playlist aqui tem 67 vídeos e ela foi atualizada pela última vez no ano passado e tem vídeo aqui desde 2008, se eu não me engano. Então aqui você pode ver várias ocorrências desse mesmo fenômeno em diversos vídeos, indicando que, ok, é um fenômeno incomum, é um fenômeno interessante, mas não é um fenômeno extraordinário. Então aqui a gente tem um crown flash sendo registrado em Taiwan, que você pode ver o crown flash propriamente, além de um halo solar, mas o foco é o crown flash. Perceba que ele se muda de posição de uma nuvem para outra, de um frame para o outro. Aqui a gente tem o mesmo fenômeno sendo registrado na Flórida em 2020, aqui, crown flash, e aqui a gente tem um fenômeno em Oklahoma em 2017. Ok, agora que eu já mostrei para vocês que esse é um fenômeno relativamente comum, vamos entender o que causa o fenômeno. O fenômeno ainda é estudado, mas a gente já tem uma hipótese bastante sólida de por que exatamente esse negócio acontece. Resumidamente, isso envolve a luz do Sol refletindo ou refratando em cristais de gelo que se movem na atmosfera graças à mudança no campo elétrico. Não entendi nada, você deve estar pensando. Relaxa. A gente vai explicar isso aqui bem devagar para você entender como acontece. Quando você tem um objeto translúcido, por exemplo, essa garrafa aqui, ou ainda um cristal de gelo na atmosfera, parte da luz que incide sobre esse objeto vai refletir na superfície do objeto. Então é por isso que você está vendo a garrafa agora, porque parte da luz está refletindo, indo na direção do meu olho, e parte da luz irá refratar, então vai atravessar o objeto e vai continuar num ângulo diferente do ângulo de incidência. Isso vale para uma garrafa, isso também vale para um cristal de gelo. Como está nesse diagrama aqui, esse hexágono 3D é um cristal de gelo que eu tentei fazer no PowerPoint. A luz incide, parte da luz sofre reflexão, parte da luz sofre refração. Parte da luz é refletida, parte da luz é refratada.
Isso por si só é capaz de produzir uma exibição estática no céu. Então você vê ali uma luz, mas essa luz não se mexe por enquanto. Por enquanto a gente só tem a luz. O movimento acontece por quê? Agora acontece que o cristal de gelo ele também carrega uma carga elétrica. O que é carga elétrica? Carga elétrica é o que acontece, o que vai surgir na garrafa, por exemplo, se eu ficar esfregando ela na minha camisa. Isso vai criar aqui uma eletricidade estática. E aí, acho que você até já viu esses experimentos na escola, se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel ou aproximar do cabelo, o cabelo vai grudar na garrafa e a folha de papel também vai grudar na garrafa. Isso acontece porque eu criei cargas elétricas na garrafa, e cargas elétricas de sinais opostos têm a propriedade de se atrair. Então, se eu tenho um objeto carregado negativamente e um objeto carregado positivamente, esses dois objetos se atraem. Se eu tenho dois objetos carregados negativamente ou positivamente, então eles se repelem. Essa é uma propriedade da carga elétrica. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Já que a gente está falando de eletricidade e que cristais de gelo têm cargas elétricas, eletricidade é algo extremamente dinâmico numa nuvem. Por quê? Porque você tem uma constante ali, transferência de carga elétrica, não só da nuvem para o solo, que são os famosos raios, que você certamente já viu, como também entre partes da mesma nuvem. Isso pode acontecer de forma visível, como uma descarga elétrica entre nuvens ou entre a própria nuvem, ou também pode acontecer de forma invisível, que é o mais comum. Pode acontecer simplesmente de ter um fluxo de cargas elétricas ali acontecendo. Ok, vamos então unir essas informações. A gente sabe que o cristal de gelo tem cargas elétricas, a gente sabe que cargas elétricas estão em constante movimento nas nuvens, afinal de contas as nuvens, do mesmo jeito que eu posso eletrizar a garrafa esfregando na minha roupa, as nuvens também podem se eletrizar em função do atrito na atmosfera, e a gente sabe também que quando nós temos cargas elétricas interagindo, nós temos movimentos, porque cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Agora, o que acontece com o cristal de gelo? O cristal de gelo ele funciona como um dipolo elétrico. Parte do cristal de gelo tem cargas positivas numa extremidade e parte do cristal de gelo tem cargas negativas em outra extremidade. Agora imagina que uma parte da nuvem esteja carregada positivamente e uma parte da nuvem esteja carregada negativamente. Imagina então que acontece uma descarga elétrica e isso muda a orientação. A parte com cargas negativas troca de lugar, digamos assim, com a parte com cargas positivas. Já que cargas de sinais iguais se repelem, o dipolo elétrico vai virar. O cristalzinho de gelo vai virar ali na atmosfera. Então ele vai sofrer esse processo que você está vendo aqui na tela do computador. Ele vai passar dessa orientação para essa aqui, porque cargas de sinais iguais, nós teríamos negativo com negativo, vão se repelir, portanto, o cristal vai se mexer desse jeito aqui. Então, quando o cristal mexe, é justamente os ângulos de reflexão e de refração que mexem juntos. Então, o efeito do cristal mexendo é você vendo a luz mexer na atmosfera. Exatamente isso que acontece. Então, acontece a transferência de carga elétrica dentro da nuvem, o cristal de gelo é forçado a realinhar, justamente pela repulsão e atração de cargas elétricas, e como ele também está refletindo e refratando luz, o ângulo que você enxerga muda e, portanto, o observador vê o feixe se mexendo ali na atmosfera. Na verdade, o que está acontecendo quando você vê na atmosfera é simplesmente o cristal se realinhando e, portanto, o feixe de luz, a parte visível para você, mudando de lugar graças ao realinhamento do cristal. Quando essa hipótese foi formulada, as pessoas falaram, peraí, nós temos experimentos em laboratório que demonstram que isso funciona. Está aqui, é um experimento de 1965, que traz aqui, nós temos cristais de gelo, luz incidente, luz refletida, que ele não trabalha com refração, mas a refração está sempre presente, porque o cristal de gelo não é totalmente refletivo, e aí sim, o cristal de gelo se realinha, do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês, lá foi um realinhamento muito mais poderoso, né? Ele simplesmente virou 180 graus, aqui não, aqui ele só deu uma inclinadinha, mas isso já é suficiente para mudar o ângulo de reflexão e, portanto, dar o efeito que você vê nas nuvens, conforme está descrito aqui. Aqui a gente tem mais uma representação do dipolo elétrico, que são esses cristais. Então assim, a gente pode concluir que o evento exibido no vídeo é real, não tem montagem ali, é recorrente, acontece várias vezes, eu mostrei a playlist para vocês com 67 vídeos, e foi registrado em inúmeros meios desde a década de 70 ou 50, começou com carta em revista científica, terminou em vídeo no YouTube. Apesar de sensacionalismo e gente associando isso a ET, a fim do mundo, a mistério, os crown flashes têm uma explicação simples e mundana. Cristais de gelo são dipolos elétricos,
Carga elétrica é uma coisa muito comum na atmosfera, eles mudam de orientação e posição quando ocorre transferência de carga elétrica nas nuvens. Então, se você tem uma região da nuvem que tem mais carga positiva, essa região desloca um pouquinho para a esquerda, o dipolo elétrico vai responder e também vai se deslocar. Isso faz então com que os ângulos de reflexão e refração da luz que você enxerga mudem e, portanto, o flash de luz muda ali na nuvem e quando você vê do solo, dá a impressão que tem uma lanterna se mexendo no céu. Valeu para você que assistiu, em breve a gente se vê.